gente fala um pouco sobre o arrebatamento, sobre como ele vai acontecer, mas como vai ser com as pessoas que vão ficar aqui? A gente vê em alguns filmes que tem que negar Jesus e vai ter que morrer e que vai ter muita perseguição. Como vai acontecer? O que vai acontecer nesses 7 anos de tribulação e grande tribulação? Olha, a Bíblia nos dá um cenário, um panorama terrível do ponto de vista daquele que não creu em Cristo e que de alguma forma continuará não crendo na grande tribulação. Fica mais terrível ainda esse cenário para essas pessoas. O que vai acontecer? Jesus vai tirar a igreja da terra no arrebatamento, como a gente falou. Bom, beleza. Qual é o cenário mundial após esse momento, né? Um cenário de caos, porque já não tem a igreja que é o sal e a luz. Já não tem a igreja. Bom, a Bíblia aponta para o surgimento de um líder mundial, a gente chama de anticristo. E esse líder mundial, num primeiro momento, nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, grande tribulação, esse líder mundial promoverá uma liderança e uma, entre aspas, paz, né? Paz, segurança. A gente vê um cenário de governo mundial, a gente vê um cenário de união das nações, a gente vê um cenário de paz mundial. Tem um apontamento da Bíblia de uma construção de um 3º templo em Israel. Tanto é que a gente está sempre observando Israel dentro dessa agenda escatológica. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que no meio da tribulação e grande tribulação, esse anticristo, ele vai se revelar, ele vai assentar no trono desse templo e vai exigir adoração. Quando ele exige adoração, o que acontece? Opa, judeus não adoram ninguém a não ser Deus. E aí, junta-se a isso o fato de que Deus vai enviar na terra 2 testemunhas. Para quê? Para anunciar para os judeus que de fato Cristo é o Salvador. Na agenda escatológica armínio-wesleyana, na agenda escatológica pré-milenista, pré-tribulacionista, nós cremos que Deus vai enviar 2 testemunhas, provavelmente 2 pessoas muito respeitadas pelos judeus. Alguns falam Moisés e Elias, outros falam Enoque e Elias. Não precisamos entrar nessa discussão, não é o foco do bate-papo. E aí a Bíblia diz de 144 mil salvos na grande tribulação, que são judeus. Representação numérica de judeus, não literal, uma representação baseada em cálculos das tribos e tal. Então a gente já vê salvação de judeu na grande tribulação. Primeiro ponto. Já vimos que é um tratamento de Deus na nossa agenda escatológica, é um tratamento de Deus, uma chance para o povo dele, a menina dos olhos dele, o tratamento dele, de onde Jesus surgiu, de onde os escritos foram inspirados e de fato registrados. Deus tem uma pegada especial com os judeus, e a gente sabe disso desde o Antigo Testamento, e vai enviar 2 testemunhas para pregar para eles. Aí a Bíblia diz também, Estela, que além desses judeus salvos, que são muitos, né? A Bíblia diz também que uma multidão de todas as tribos, de todas as línguas, dos 4 cantos da terra, né, numa linguagem humana falando, também será salva. Então vai ser possível ter salvação na grande tribulação. Certamente. As pessoas vão conseguir ir para o céu de alguma forma. Certamente. Eu costumo dizer que não vai ser fácil, porque vai ter uma influência pesada do maligno. Vai ter uma liberação do próprio Deus dizendo, agora pode executar e agir, né? Deus vai falar assim, ó, tá contigo, né? Vai ser um caos aqui na terra, não vai ser fácil. Deixa eu ler um texto, posso ler um texto aqui no nosso bate-papo? O texto que está em Apocalipse diz assim, depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, né? Um dos anciões disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e o alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, essa é uma base bíblica de Apocalipse que aponta para a salvação, não só de judeus, mas também de
todas as tribos, línguas, nações que acontecerá na grande tribulação. Vai ter um evangelismo, sim, mundial, e vai ter salvação, o Espírito Santo vai estar agindo, é outra polêmica aí, É isso que eu ia te perguntar. Porque É. realmente eu já ouvi dizer que o Espírito Santo vai ter virado as costas para a terra, que o Espírito Santo não vai estar mais aqui, Sim. ele vai ter subido junto com a igreja. Sim. Então não, ele ainda vai estar aqui agindo. A gente age um pouco por lógica, né? Se a gente crê e vê, biblicamente falando, que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se a gente vê que duas testemunhas virão para pregar e que ao converter muitas pessoas vão pregar para muitas pessoas e uma grande salvação, a ponto do texto falar de multidão que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, e aqui são pessoas que morreram na grande tribulação por perseguição. Tá? Se há salvação, há o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então é um pouco de lógica aí nessa questão. Você consegue ligar uma coisa com a outra, certamente, né? Então, é isso que vai acontecer com as pessoas que se converterão? Elas serão mortas? Muitas pessoas serão mortas, muitas pessoas serão mortas. Na agenda escatológica, Apocalipse, vai falar de 7 taças, 7 trombetas, vai falar de um desatar de cavalos e cavaleiros. É uma série de julgamentos que atinge natureza, que atinge pessoas, que atinge as pessoas que não serviram ao anticristo. Já ouviram falar do 666? Sim, a marca da besta. A marca da besta. O que é isso, gente? O que é isso? 666, o 6 representa um número humano. Enquanto o 7 representa a totalidade de Deus, o 6 é um número humano. Quando ele fala 666, ele está falando a completeza de um pensamento somente humano, independente de um Deus. É uma trindade humana, um ser que vive por si só, independente de Deus. Então, qual que é essa marca que fala, né, na mão, na testa e tal? Nós podemos entender claramente que quem não servir a mão, né? Quem não servir e quem não tiver o pensamento ligado a esse governo do anticristo será perseguido, vai ter que fugir, não vai conseguir viver sua vida normal. Muitos morrerão mesmo, serão mártires. Por quê? Porque eles vão descobrir em algum momento que fizeram lenha enquanto tinham oportunidade de crer em Cristo, não foram arrebatados, e que agora vieram 2 testemunhas e que multidões creram e viram a palavra, conheciam a palavra e agora creram, e que agora eu não vou perder a minha segunda chance, e eu não vou servir, eu não vou dar a minha mão, a marca na minha mão, meu serviço não vai ser para o anticristo, o meu pensamento, o meu intelecto não vai ser para o anticristo. E aí ó, corre, foge, porque o trem vai ficar feio, muitos morrerão.